Bom, a questão 49 da página 252, ele quer, ao pé da letra, né? Eu mudei um pouco o texto em relação ao texto que estava escrito no livro. No livro, ele pede para fazer uma classificação e ele detalha essa classificação no enunciado. Aqui eu coloquei simplesmente para determinar a posição entre as retas e quais são as posições possíveis entre duas retas. Duas retas podem ser concorrentes, ou seja, quando a interseção entre elas possui um ponto em comum, né? Ou elas podem ser paralelas. Dentro do paralelismo, existe duas subclassificações. Elas podem ser paralelas sem interseção nenhuma, ou elas podem ser paralelas onde elas praticamente são a mesma reta. Como assim? Eu não, né, não consigo conceber por que esses dois casos elas podem ser paralelas. Essa daqui, a gente chama essas retas de concorrentes só. Relembrando, e esses dois casos aqui elas são paralelas. Porém, esse último elas são paralelas coincidentes. Bom, vou escrever a palavra toda, né? Não vai caber aqui. Tá. E aqui elas são paralelas distintas, porque a ideia é que a distância seja a mesma, tá? A distância entre duas retas tem que formar um ângulo de 90 graus, tá? E aqui a distância é zero, ou seja, a distância é a mesma em dois pontos aqui, a distância é a mesma, essa distância é a mesma que essa distância, é isso que caracteriza o paralelismo, e a distância aqui é zero, ou seja, é a mesma também. Mas quando a distância é zero, as duas retas coincidem, e no caso contrário, elas são simplesmente paralelas, ou eu posso dizer que são paralelas distintas. Ok, para a gente identificar esses casos, a gente analisa os coeficientes angulares e lineares. É só ver se eles são idênticos. Então, a equação R aqui do item A, ela está escrita na forma reduzida e a equação S está na forma geral. Para eu determinar qual é a classificação dela, eu tenho que passar essa equação S, que está na forma geral, para a forma reduzida. E para isso a gente sabe que basta isolar o y. Então, esses dois termos, né, já fazendo esse processo, né, de escrever essa equação S na forma reduzida, eu vou passar o 8x e o 1 positivo para o lado direito da igualdade. Então vai ficar assim, ó, menos 2y igual a menos 8x menos 1. Aí esse 2y, quando ele acompanha uma letra, né, é porque esse número multiplica a letra. Automaticamente, quando eu passo ele para o outro lado da equação, ele vai passar efetuando a sua operação inversa, que é a divisão. Então a gente vai ficar com isso aqui. Y vai ser igual a menos 8x menos 1 dividido por menos 2. E aqui a divisão separa nos dois termos, né? Ou seja, eu vou ter menos 8x dividido por menos 2 e 1 dividido para 2, né? Esse menos 2, desculpa. Esse menos aqui é esse menos aqui. Ok, e para efetuar a divisão eu preciso fazer o jogo de sinais, assim como na multiplicação, menos com menos é mais, 8 dividido por 2 dá 4. Aqui eu também faço o jogo, menos com menos dá mais, então, ok, então eu já tenho aqui os coeficientes angulares e lineares.
Quando os coeficientes angulares são diferentes, significa que os ângulos de incidência da reta com o eixo x também são diferentes. E isso que caracteriza o fato delas serem concorrentes. Se a gente olhar aqui, ó, os coeficientes angulares são idênticos. Eu vou chamar A de R é 4 e é igualzinho ao A do S, né? Ou seja, o angular do R é o mesmo do S, significa que eles não são concorrentes, eles são paralelas. Aí eu tenho essa subclassificação, né? Eu já sei que eles são paralelas, porque o coeficiente angular é igual, ou seja, o ângulo das duas retas é o mesmo. Agora a gente vai olhar os coeficientes lineares. O da primeira reta é -1 e o da segunda reta é 1/2. Ou seja, ela corta o eixo dos y no -1, o R, e o S corta o eixo dos y no 1/2. Como os coeficientes lineares são diferentes, né? Deixa eu escrever aqui. BR, que é o coeficiente linear da reta R, é diferente do BS, então significa que elas não são paralelas coincidentes, ou seja, elas são paralelas distintas. E com isso a gente encerra essa questão.